Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Vinícius e hoje a gente vai responder a questão 5 da Unifesp de 2020. Então, bora lá. E ela começa assim. A Klebsiella pneumoniae é uma bactéria oportunista de um grupo que está entre os micro-organismos que mais causam infecções hospitalares e que mais tem desenvolvido resistência a antibióticos nos últimos anos. Outro micro-organismo desse grupo é a Klebsiella pneumoniae carbapenemase, uma superbactéria. Pesquisadores analisaram a Klebsiella pneumoniae presentes na urina de 48 pessoas diagnosticadas com infecção urinária. Em duas pessoas, as bactérias apresentaram um fenótipo de virulência conhecido como hipermucoviscosidade, em que as bactérias produzem grande quantidade de um biofilme espesso e viscoso, que adere às bactérias ao epitélio da bexiga e as protegem, tornando dificílima sua eliminação. E na letra A, ele pede qual gênero pertence à superbactéria Klebsiella pneumoniae carbapenemase. Cite uma característica exclusiva das bactérias que as integra ao reino Monera. Na letra B, o que é uma bactéria oportunista? Do ponto de vista evolutivo e devido ao tratamento com antibióticos, como o fenótipo hipermucoviscosidade pode se tornar predominante ao longo do tempo. Então, antes da gente começar a responder a pergunta, já vou pedir para você curtir o vídeo e compartilhar com os seus amigos. Agora que você já fez isso, bora lá! Quando a gente fala de gênero, aqui ele quer saber a taxonomia, quer saber se você sabe dar nome às coisas, se você sabe identificar o nome das coisas, na verdade. Quando a gente tem esses três nomes aqui, esse primeiro, esse segundo e esse terceiro, a gente já está dentro de uma subespécie. Então, tudo isso daqui, todo esse azul, é uma subespécie. Quando a gente fala desse verde, ou seja, desse verde que a gente tem aqui, Klebsiella pneumoniae, a gente tem o que é conhecido como espécie, que é abreviado como SP, ou espécie, tanto faz. SP seria vários tipos de espécie, mas você pode colocar SP como espécie. E aí você tem, além desse espécie, você tem o que é só esse nome grandão. E esse nome grandão é o gênero. Então é o G. Então o gênero que ele quer dessa superbactéria é o gênero Klebsiella. E aí ele pede para você citar uma característica exclusiva das bactérias que as integra ao reino Monera. Quando a gente fala de reino Monera, a gente está falando de seres que são unicelulares, procariontes, não tem núcleo organizado, não tem carioteca, tem DNA circular. Então você pode falar vários tipos de características, mas você tem que falar as características que são exclusivas das bactérias. Então, se você falasse, por exemplo, seres unicelulares, isso estaria errado, porque não é exclusiva. Então, para ser exclusiva, a gente tem DNA circular, a gente tem parede celular de peptídeo glicano, a gente tem procarionte. Então, tem alguns tipos de coisas que você poderia ter. Se você colocasse mais que uma e essa mais que uma, se você colocasse 10 e uma tivesse errado, anularia todo o seu ponto que você ganhou aqui. Então, se ele pede para citar uma, cita uma só. Eu coloquei gênero Klebsiella e o DNA circular. E o importante aqui é você lembrar de como você está escrevendo o gênero, não dá, ou qualquer uma dessas coisas, essas espécies em latim, você precisa escrever ela em itálico, nesse caso aqui, quando está no computador. Agora, na mão, o que você tem que fazer é grifar. Então, você teria que grifar também para acertar, para não perder nota ou não acertar. É importante você saber isso. Aí a letra B. O que é uma bactéria oportunista? É uma bactéria que ela não é patogênica, ou seja, ela não causa doença se você tiver com o sistema imunológico bem. Porque a Klebsiella, tem o arseneto, tem a E. coli, tem a Staphylococcus, tem muitas dessas bactérias, elas estão presentes no nosso trato gastrointestinal. Então você já tem essas doenças dentro de você.
E aí, elas, quando você está com o sistema imunológico bem firme, forte, tá lá, beleza, tô tranquilo, tô forte, elas não te causam mal nenhum. O problema é que quando você fica com o sistema imunológico debilitado, elas falam, opa, agora eu posso crescer, vamos lá. E aí, ó, começa. E esse é o problema. Isso é uma bactéria oportunista. Ela se aproveita, ela se transforma em algo patogênico, ou seja, em algo que gere uma doença em você, quando o seu sistema imunológico está deficiente. E aí, do ponto de vista evolutivo e devido ao tratamento com antibióticos, como o fenótipo de hipermucoviscosidade pode se tornar predominante ao longo do tempo? Quando a gente fala sempre de tratamento de antibiótico, a gente tem que pensar que você pode estar selecionando as bactérias que são resistentes àquele tipo de tratamento. Então, se ela tem um biofilme espesso, o que vai acontecer? A bactéria está aqui e ela vai ter um biofilme espesso, ou seja, ela tem uma camadinha de muco que vai fazer com que ela consiga ficar mais presa ao epitélio, ou seja, o xixi não vai conseguir empurrar ela, ela não vai ser arrastada pelo xixi como as outras, e aí, além disso, o antibiótico tem dificuldade de chegar nela. Então, mesmo que você tome antibiótico, o antibiótico ele trava aqui nesse muco e ele não atinge ela consegue se reproduzir. Então você pode selecionar essas bactérias com o passar do tempo e aí elas vão deixar mais descendentes. Então vai ficar um descendente, 2, 3. Então uma bactéria vai poder se transformar em duas. Aí as duas vai se transformar em 4, 4 vai se transformar em 8, 8 vai se transformar em 16, 16 vai se transformar em 32. E aí essas bactérias que são resistentes a antibióticos começam a ser selecionadas e você aumenta a frequência com que você vai encontrar. Então, ao invés de você encontrar em 2 pessoas dentro de 48, você pode começar a encontrar em 20, 30, 40 pessoas que têm esse tipo de fenótipo de virulência dessa bactéria. E aí, como você responderia isso? Dessa forma. É uma bactéria que se torna patogênica quando o sistema imune está debilitado. Aí a segunda parte dessa questão. Com esse tratamento pode haver seleção artificial, e eu digo artificial porque é por meio de antibióticos que o ser humano que está selecionando essas bactérias existentes. Mas também poderia ser uma seleção natural. Aí isso não interferiria na sua nota, as bactérias existentes. E, com isso, o fenótipo hipermucoviscosidade tenderá a ser transmitido para as próximas gerações, aumentando sua frequência ao longo do tempo. Beleza? Então, essa foi a questão de hoje. Se você gostou e eu te ajudei, curte o vídeo e compartilha com seus amigos. A gente se vê na próxima. Eu acho um beijo e um queijo. Tchau!